O resumo desse filme começa no crepúsculo da Segunda Guerra Mundial, um período em que navios de transporte repletos de sobreviventes começavam a retornar para casa, trazendo consigo a promessa de um recomeço. E, em meio a essa atmosfera de reencontro, o sargento Poe desembarca no cais, movido por um desejo singelo e profundo: construir uma família ao lado de sua esposa Beth, com quem se uniu em matrimônio pouco antes de ser enviado para o campo de batalha. Contudo, a expectativa radiante em seu rosto se desfaz lentamente enquanto ele varre a multidão em busca do rosto dela. E, depois de uma segunda varredura mais lenta e cuidadosa, confirma sua apreensão. Em meio ao emaranhado de faixas e buquê de flores, ela não está lá. Ao seu redor, outros soldados são calorosamente envolvidos pelos braços de seus entes queridos, deixando Poe isolado em um vácuo de silêncio, contrastando com a celebração ruidosa que o cerca. Assim, a dura verdade se impõe: Beth não veio recebê-lo. Com isso, carregando o peso da decepção, Paul se dirige ao apartamento que dividiam antes da Segunda Guerra. Seu polegar roçando instintivamente o medalhão com a foto dela chama a atenção e, ao abrir a porta, a cena que encontra é desconcertante. Beth, vestida com lingerie verde clara, parece surpresa com sua chegada. A justificativa dela para a ausência no porto é ainda mais confusa. Ela alega não saber de seu retorno, apesar das cartas que Paul enviou quase que diariamente durante seus anos na guerra e, com um ar de culpa, Beth revela que parou de ler a sua correspondência após as primeiras cartas, pois os relatos brutais da guerra eram perturbadores demais e, como prova de que não as descartou, ela lhe mostra o baú cheio de envelopes intactos, nunca abertos. Porém, para Poe, essa revelação é um golpe, pois aquelas cartas eram sua conexão vital com a vida que ele desejava retornar e, engolindo a mágoa em nome do amor, ele a perdoa. Imediatamente a conversa então muda para o otimismo econômico do pós-guerra e Beth o informa que garantiu seu antigo emprego de volta como vendedor de chocolates. Paul hesita, explicando que naquelas cartas não lidas ele descrevia um futuro diferente para eles, um lar cheio de filhos e manhãs tranquilas. Beth, no entanto, insiste que a felicidade está atrelada ao dinheiro e ele, cedendo à pressão, concorda em voltar ao antigo trabalho durante a intensidade de seu reencontro. Depois, ao amanhecer, Paul está de volta ao seu uniforme, deixando um beijo na testa adormecida de sua esposa antes de partir para Sacramento para retornar à sua carreira de vendedor. E durante a viagem de trem, sua atenção é capturada por uma jovem de aparência distinta, mas visivelmente ansiosa, que luta para acomodar uma mala no compartimento superior. Porém, a mala acaba caindo, espalhando seu conteúdo e quebrando um porta-retrato com uma foto dela e de seu pai. E como cavalheiro, Paul prontamente se levanta para ajudar, mas o solavanco do trem os desequilibra, fazendo ele cair desajeitadamente sobre ela, o que a leva a passar mal e vomitar em seu uniforme. E sem reclamar, ele trata o incidente como um acidente e vai ao banheiro para se limpar. Mais tarde, ele adormece e é atormentado por flashbacks da guerra, acordando aliviado ao saber que foi apenas um pesadelo, mas descobre que a moça desapareceu. Ao descer em São Francisco para pegar um ônibus, ele por sorte a reencontra. Ali, o mistério de sua presença é logo resolvido. Na confusão do trem, seus bilhetes foram trocados e, se sentindo culpada por o transtorno, ela se apresenta como Victoria Aragon, uma estudante de pós-graduação voltando para casa, para o vinhedo de sua família no Vale da Napa.
A jornada deles juntos continua no ônibus, mas a tranquilidade é interrompida quando dois homens embriagados começam a assediar Vitória. Assim, os instintos de soldado de Poe são imediatamente despertados. Ele não hesita em confrontá-los e briga, resultando na expulsão dos três do ônibus. E, enquanto caminha pela estrada em direção ao seu destino, Poe tem uma surpresa ao encontrar Victoria sentada em sua bagagem no meio do nada, visivelmente abalada e em lágrimas. Ela então revela o verdadeiro motivo de seu desespero. Ela está grávida de um professor que abandonou ela sem assumir qualquer responsabilidade. Assim, aterrorizada com a reação de seu pai, uma figura extremamente conservadora, ela acredita que será deserdada se chegar em casa solteira e grávida. Com isso, movido por compaixão, Paul propõe uma solução temporária e audaciosa. Ele se passará por seu marido por uma noite, apenas para que ela possa enfrentar sua família sem desonra, porém, ele deixa claro que é casado e que a farsa terminará na manhã seguinte, e, desesperada e sem muitas opções, Victoria aceita a proposta. Assim, à medida que se aproxima do vinhedo, uma paisagem deslumbrante se revela, com colinas que parecem flutuar sobre um mar de nuvens banhadas pelo sol. A beleza do lugar, que Victoria explica que chama de as nuvens, deixa Paul sem fôlego, e antes de entrarem na propriedade, ele faz um gesto simbólico para sustentar a mentira. Ele improvisa alianças usando anéis de papel alumínio de um chocolate. A paz do cenário, no entanto, é subitamente quebrada pelo som de tiros de rifle. O pânico, porém, se dissipa quando Victoria reconhece a figura de seu pai, Alberto. Ao ser apresentado a Paul como marido de sua filha, Alberto explode em fúria e incredulidade, marchando em direção à casa aos brados e, apesar do escândalo, o resto da família recebe Victoria com braços abertos. Também a raiva de Alberto se intensifica ao descobrir que Paul vive de vender chocolates, mas as mulheres da casa, a mãe Maria e a avó Guadalupe, tentam apaziguar a situação com hospitalidade, enquanto o avô Dom Pedro acolhe o estranho abertamente, chegando a elogiar os doces que ele vende. Depois o jantar se transforma num verdadeiro interrogatório, com Alberto questionando sobre o passado de Paul. Assim, a revelação de que Paul é órfão serve como munição para o patriarca, que o humilha dizendo que um homem sem passado não tem futuro e não é digno de se casar com sua filha. Porém, Paul suporta os insultos com uma calma estoica e, após o jantar, sai para respirar. Victoria então o encontra na escuridão e se desculpa pelo comportamento do pai, e para manter as aparências, o casal improvisado é acomodado no quarto principal dos hóspedes. Por respeito, Paul então decide dormir no chão, mas a farsa é quase descoberta quando Alberto entra abruptamente para dar uma boa noite, caindo seus olhos sobre o cobertor lá no assoalho, e após a saída tensa do pai e temendo novas interrupções, eles decidem que é mais seguro compartilhar a mesma cama, o que cria um momento de tensão entre os dois. Durante a noite, Paul é despertado por outro pesadelo de guerra e acorda gritando o nome de Victoria. Enquanto ela o acalma, o som de sinos ecoa por toda a propriedade, um alarme urgente. Uma geada severa, como uma praga branca, desceu sobre o vinhedo, ameaçando destruir toda a colheita. Assim, toda a família e os trabalhadores se mobilizam, acendendo aquecedores entre as fileiras de videiras para combater o frio. E quando Paul pergunta como pode ajudar, Alberto dispensa ele com um comando ríspido para que não atrapalhe. No entanto, Victoria o acolhe, lhe mostrando como usar grandes panos semelhantes a asas para direcionar e espalhar o ar quente sobre as uvas, e, impulsionado pelo desejo de ser útil, ele imita os movimentos dela, e seu esforço não passa desapercebido por Alberto, que observa a distância. Depois, ao amanhecer, quando a névoa se dissipa, as videiras estão salvas. E, no momento em que Paul se prepara para finalmente partir, Dom Pedro, o avô, o intercepta com outros planos, um passeio pela história do vinhedo, culminando na colina onde a primeira videira da família foi plantada séculos atrás.
Assim, durante esse passeio, Dom Pedro oferece uma perspectiva transformadora sobre sua condição de órfão, afirmando que ser órfão é simplesmente estar à espera de descobrir sua verdadeira família e que, se ele desejasse, poderia se considerar parte desta família a partir deste momento. Embora profundamente comovido por essa demonstração de afeto, Paul mantém sua decisão de partir, prometendo ficar até o dia seguinte para a colheita. No entanto, o avô revela um detalhe crucial que o força a reconsiderar. Alberto já previa sua partida e, como consequência, descontaria toda a sua frustração em Victoria. Assim, para evitar que ela sofra ainda mais por sua causa, Paul reluta, mas concorda em adiar sua ida por mais um dia, um pequeno sacrifício para proteger a mulher que ele passou a se importar. Assim, o dia da colheita chega. Uma explosão de vida e alegria envolve toda a propriedade. O irmão mais novo de Victoria, Pedro, retorna de seus estudos em Stanford e, diferente do pai, recebe Paul com um abraço caloroso e braços abertos. Depois, os trabalhadores e familiares se espalham pelo vinhedo para a colheita de uvas, preenchendo o ar com risadas e canções tradicionais, e Paul observa atentamente os gestos eficientes de Alberto e os replica, mergulhando no trabalho com uma naturalidade que o leva a uma competição com ele, que termina com ambos depositando suas caixas cheias de uva quase que no mesmo instante, um momento de respeito entre eles. A atmosfera de trabalho também se transforma em uma grande celebração e as mulheres, incluindo Victoria, que agora pode participar por ser considerada uma mulher casada, entra em um enorme tonel de madeira para pisar as uvas, um ritual festivo e tradicional, e em meio à celebração, Paul é puxado para dentro do tonel pelas mulheres, que o incentiva a dançar com sua esposa. Ali, no centro daquela festa, rodeados por músicas e pelo suco de uvas, a mentira que os uniu se dissolve completamente, dando lugar para uma atração inegável entre eles. A gravidade que os puxa um para o outro é inteiramente real, transcendendo a farsa que os representam, e mais tarde, longe dos olhares curiosos, essa conexão leva a um beijo carregado por uma intensidade que surpreende os dois. No entanto, a realidade se impõe brutalmente quando Paul se afasta, como se tivesse se queimado. Ele então confessa que o sentimento que nutre por ela superou qualquer coisa que ele imaginou ser possível, mas o fato de ser um homem casado ergue uma barreira intransponível. Assim, chocada e com o coração partido, Victoria se afasta e passa a noite em prantos, enquanto Paul dorme sozinho no sofá, atormentado pela dor de cabeça e pela amarga constatação de que o caminho da honra, por vezes, atravessa um território da desilusão amorosa. Corta para a manhã seguinte e ela começa com o som de uma discussão acalorada entre Alberto e seu filho Pedro, que desperta Paul. Ali o jovem defende a modernização da fazenda e Paul, tentando mediar, sugere a obtenção de um empréstimo bancário com uma rede de segurança financeira. Porém, a sugestão enfurece Alberto, que manda ele cuidar de sua vida e aproveita para expressar suas suspeitas, afirmando que o comportamento deles, especialmente com Paul dormindo no sofá, não condiz com a vida de uma pessoa casada. E pouco depois, enquanto se prepara para ir embora, ele vê Victoria curvada, sentindo fortes dores. Assim, preocupado, ele se oferece para ficar mais uma noite, para apoiá-la, mas ela recusa, dizendo que aquele problema nunca foi dele. Para começo de conversa, ele então a segue, mas acaba encontrando Alberto no depósito de barris, onde o sogro o adverte de que ele jamais herdará o vinhedo. Porém, a conversa escala quando Paul questiona se Alberto realmente ama a própria filha. E, numa última e desesperada tentativa de consertar a situação, Dom Pedro convence Paul a se juntar a ele para beber um conhaque caseiro. Ali a bebida solta suas inibições e o avô propõe um plano grandioso: fazer uma serenata para Victoria. Assim, com a ajuda de uma banda e com Dom Pedro lhe ensinando a letra de uma canção, Paul se posiciona na janela de Victoria
e canta. Sua voz, embora não perfeita, carrega uma sinceridade crua e comovente que desperta a todos, até mesmo Alberto, ao ouvir a entrega de Paul, começa a questionar sua própria dureza, começando a acreditar que talvez aquele homem realmente ame sua filha. Depois, Dom Pedro explica que o sinal de aceitação de Victoria seria a luz de seu quarto se acender e, quando a última nota se dissipa no silêncio, a janela permanece escura, selando a derrota de Paul. Contudo, após uma pausa que parece uma eternidade, uma luz suave finalmente ilumina a janela. Porém, apesar dessa clara demonstração de esperança, o senso de dever de Paul fala mais alto e ele decide partir de qualquer maneira, dirigindo-se ao festival de colheita no dia seguinte, onde o ônibus para Sacramento sairá. E enquanto isso, Victoria e sua família chegam ao festival para a bênção do vinho, uma cerimônia conduzida pelo padre local, e, ao avistar Paul na multidão, ela se aproxima com 2 taças de vinho para um brinde, mas o momento é rapidamente coaptado por Alberto, que, com um orgulho recém-descoberto, ele apresenta Paul ao padre como seu genro e, para o choque de todos, anuncia que haverá um casamento naquela mesma noite para celebrar a união. Assim, abalado, Paul sussurra para Victoria que eles não podem mais sustentar aquela mentira e concorda que é hora de revelar a verdade. E antes que ela se afaste para confrontar a família num gesto de pura ternura, Paul lhe entrega sua medalha Estrela de Bronze lá da guerra, um presente para a criança que ela carrega. Assim, com a coragem renovada, Victoria se dirige ao seu pai e confessa tudo, a gravidez e a farsa do casamento. Enquanto a família processa a notícia bombástica, Paul se retira silenciosamente da celebração, desaparecendo no meio da multidão. Depois, Paul consegue uma carona em direção à Flórida e, durante a longa viagem, é novamente assombrado por um pesadelo. Desta vez, ele se vê de mãos dadas com Victoria e uma criança, uma imagem de felicidade que é abruptamente interrompida por uma explosão que o acorda assustado. Depois, finalmente, ele chega ao apartamento de Beth, mas a cena que encontra destrói qualquer resquício do passado que ele ainda pudesse carregar. Sua esposa está na cama com outro homem e, sem crueldade, mas com uma frieza cortante, Beth lhe diz que a vida tranquila e familiar que ele tanto sonha não é a vida que ela deseja. Ela então revela que já deu entrada nos papéis da anulação do casamento e que ele só precisa assinar. Assim, atordoado, Paul deixa o apartamento com os documentos em mão, porém, a confusão inicial rapidamente dá lugar a uma onda de alegria e alívio, pois ele percebe que a recém-liberdade adquirida significa que ele pode, com consciência limpa, voltar para a Victoria e, sem perder nenhum segundo, ele inicia sua jornada para o vale, chegando lá ao anoitecer. Ali ele encontra Alberto bebendo com seus homens, fragilizado por uma mistura de álcool e orgulho ferido, e, de pé diante dele, Paul abertamente pede permissão para se casar com Victoria, prometendo ser um pai para a criança que ela espera. Porém, cego pela raiva, Alberto o lembra que ele é um homem casado, e mesmo quando Paul apresenta os papéis da anulação, a fúria de Alberto não diminui e ele exige sua arma para resolver a situação. Assim, a situação escava para uma briga física, mas em meio ao confronto, uma lamparina de óleo que Alberto arremessa em direção a Paul erra o alvo e atinge as videiras, iniciando um incêndio. Assim, o que começa com uma pequena chama rapidamente se espalha e, em poucos minutos, o vinhedo inteiro está consumido pelo fogo. Desta forma, a família e os trabalhadores chegam correndo para combater as chamas, incluindo Victoria, que deixa de lado a surpresa de seu retorno para se juntar a ele em uma luta desesperada. Paul então age com rapidez de um soldado mergulhando seu casaco na água para tentar abafar o fogo. E, em meio ao caos, as roupas de Pedro pegam fogo e ele entra em pânico. E ali, ignorando o perigo, Paul encharca suas próprias roupas em um barril, corre em direção ao jovem e o envolve no tecido molhado, apagando as chamas de sua perna. E Alberto, inicialmente paralisado pelo choque e pelo remorso, tenta avançar contra o fogo, mas é contido por Dom Pedro e assim, no fim, o incêndio se torna incontrolável, engolindo a totalidade das videiras. Depois, ao amanhecer, é revelado um cenário de devastação completa, onde antes havia um rio de verdes videiras, agora restava apenas cinzas e fumaça, e,
Com a cena, a família e os trabalhadores choram a perda de seu lar, seu sustento e, mais dolorosamente, de sua identidade, acreditando que a antiga videira do topo da colina, a raiz literal da herança deles, havia se transformado em cinzas. E vendo o luto profundo da família, Paul decide fazer o que para ele seria doloroso demais. Assim, munido com uma pá e com um otimismo teimoso, ele sobe a colina, se ajoelha nas cinzas e começa a cavar cuidadosamente com as próprias mãos a videira mãe. E, com o tempo, ele finalmente consegue desenterrar a raiz da antiga videira e, embora pareça morta, com uma casca carbonizada se desfazendo, ele a leva até Alberto, insistindo que ele a corte e veja se o fogo atingiu o núcleo. Com a cena, o homem mais velho hesita, mas depois freneticamente puxa sua faca, corta uma lasca da casca queimada e ofega ao ver um fiapo de esperança. O interior da raiz ainda está vivo. Assim, a descoberta daquela pequena centelha de vida restaura a coragem e a esperança de todos, e com lágrimas de gratidão, Alberto finalmente se vira para Paul e agradece, reconhecendo o bom homem de coração valente que ele havia maltratado, e como símbolo de sua aceitação, ele corta um pedaço vivo da raiz e o entrega a Paul para que ele o replante, não como um empregado, mas como parte da família. E depois, na calmaria que se segue, Paul pega a mão de Vitória e desliza um anel de verdade em seu dedo. Assim, a família e os trabalhadores, agora unidos na reconstrução, celebram enquanto o casal sela sua promessa com um beijo. A benção do padre do dia anterior ecoa na memória. Os campos estão devastados, mas a esperança se manifesta como uma ação, o trabalho deliberado de plantar o que restou e cuidar pacientemente até que um novo crescimento surja. A história então termina com Paul, o órfão que voltou da guerra acreditando não ter nada, finalmente vivendo os sonhos que escreveu em suas cartas, agora com uma nova família e um lar nas nuvens. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, eu te recomendo assistir a esse outro filme que eu estou deixando aqui em sua tela. Ele tem uma história um pouco parecida com essa. E também Não esquece de dar o like e seguir o canal.